Focando Vidas. E nós estamos juntos, com duas telas, dois faces, porque um eu consigo colocar lá no YouTube e o outro não. E nós vamos estar dando continuidade àquilo que nós temos falado sobre Gênesis. Hoje, continuação sobre Sodoma e Gomorra. Nós temos começado a falar, mas demos uma pequena parada, conversando sobre outros assuntos. Então, hoje nós vamos dar continuidade, ok? É uma passagem bem interessante, então eu gosto muito da sequência, da maneira como as coisas foram acontecendo, entre o diálogo de Abraão, eu acho muito, muito jóia, tá bem? Bem, nós vamos estar orando agora, vocês têm 2 minutinhos para que vocês possam entrar em contato com seus amigos da rede e dizer, olha, nós estamos ao vivo, estamos falando sobre Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra. E eu gostaria então que você, de alguma forma, entrasse em contato com eles, motivando para que eles viessem até nós. Antes de mais nada, entre lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. E ali vocês vão ter todas as séries que nós temos feito, estão lá e estão numeradas. Se eventualmente você perdeu uma, tipo quem é esse sobre Jesus, você vai saber a sequência e vai conseguir ver todas elas. A mesma coisa sobre Gênesis e outros assuntos também, ok? Muito bem, nós vamos começar a orar. Você que está aqui no vídeo, aqui no celular, você pode colocar seus pedidos de oração. Aqui na tela do computador eu não consigo ver, mas você pode fazer isso pelo próprio celular aqui e nós vamos estar juntos, tá bem? Queridos, hoje realmente é um dia bem especial porque nós recebemos algumas notícias boas. Então, nós vamos estar aí orando e agradecendo a Deus, tá bem? Vamos estar na presença do Senhor. Quem tem o costume de cerrar os olhos para orar pode fazer isso e outros podem orar com os olhos abertos. O Senhor Jesus, ele mirava o céu e orava ao Pai. E entenda bem, se ele precisava orar, quanto mais nós, não é verdade? Então, nós queremos realmente entrar na presença do Senhor, Deus o Pai, e queremos que Ele realmente esteja sendo honrado, seja glorificado, e nós realmente nos submetendo a Ele, tendo reverência mesmo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, e nós só podemos existir por causa dele. Queremos agradecer a você que está nos seguindo já há algum tempo. Nós, assim que terminamos, sempre a gente coloca lá no YouTube. Então, só quero ressaltar que na última vez que nós fizemos uma gravação, uma das gravações, eu acho que foi de Quem é Esse, o nosso computador sumiu, não sei o que aconteceu, mas deu para gravar quase até o finalzinho. Se você quer realmente ver completo, vem aqui no Face e aí no Face você vai pegar ele completinho, tá bem? Muito bem, vamos orar e agradecer a Deus. Ô Luiz, tudo bem, meu querido? Tudo bem? Um abraço a você. Então, nós vamos estar orando agora. Luiz, se você tiver algum pedido, já vai colocando. E outras pessoas que forem entrando, então, podem ir colocando aí. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora entramos em Tua presença, Senhor, no Santo dos Santos. E te agradecemos, ó Pai, porque hoje é um dia muito, muito especial, por notícias muito boas. E nós louvamos o Teu nome por isso. Queremos agradecer primeiro porque Tu és o meu Deus. Nós adoramos a Tua pessoa e te louvamos por tantas coisas que o Senhor tem feito. E entramos em Tua presença no Santo dos Santos pelo sangue do Senhor Jesus. E glorificamos o Teu nome nesse dia, nessa data, pedindo que somente o Senhor seja glorificado. Pai, tudo que fazemos aqui
não é fruto da nossa inteligência. Tudo que fazemos aqui é simplesmente porque o Senhor está em nós. E teu Espírito é que nos leva a fazer isso ou aquilo. Então, queremos te agradecer por isso. Ah, Senhor, que maravilha. Ficamos sabendo, Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, que tua serva, Senhor, que veio lá da Espanha, Senhor, oh meu Pai, ela veio e estava realmente muito preocupada, porque surgiu realmente um tumor, Senhor, surgiu um tumor, mas esse tumor, Senhor, pelo que ela ficou sabendo pelo médico, é simplesmente um tumor benigno. E a Rose estava muito, muito contente. E toda a família está contente. E toda a família, Senhor, louva-te, louva o Senhor, porque, afinal de contas, Senhor, ela veio para visitar o irmão que está com câncer, Manuel, e também tem a sobrinha, e o sobrinho, melhor dizendo, o Sebastião. Então, duas pessoas realmente que estão passando por problemas difíceis, Senhor. Inclusive o Sebastião teve que operar a cabeça, Senhor. Então, meu Pai, que ele agora está, graças a Deus, parece que está indo bem, está se recuperando. E a notícia a respeito da Rose alegrou o coração de toda a família, Senhor, e nós também nos alegramos. Também, meu Pai, nós agradecemos aí porque a Kelly, Senhor, Kelly está lá no hospital, em estado grave, muito grave. Quando ela entrou, estava muito grave, Senhor. Nós já vínhamos orando já há muito tempo para que ela pudesse fazer a segunda operação do quadril. Ela fez, voltou para casa e estava tudo bem. E de repente apresentou febre, foi internada UTI e está com uma infecção generalizada. Mas ela estava gravíssima, Senhor. Mas 3 dias seguidos ela vem apresentando melhoras. O antibiótico tem realmente feito o efeito. E nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó meu Deus. Alegra, Senhor, o coração do Wendel. Alegre o coração dos pais dela, Senhor. Ah, Jesus. Nós realmente entendemos que ela é uma guerreira. Ela tem lutado sendo transplantada de fígado. Ela vem lutando com esses problemas desde 14 anos, meu Pai. Mas obrigado, porque tem havido melhores. Também agradecemos ao Pai pelo Roberto, Senhor, ele já tem feito o tratamento. E eu creio, Senhor, que também aquela bactéria que se instalou na parte óssea dele será totalmente eliminada em nome de Jesus. Lembramos a Ti também, Senhor, da Ruth, que tem realmente pedido oração pelo seu pai, sua mãe, mas principalmente o pai, um servo Teu, avançado em dias, e que está numa situação difícil, porque não tem remédio, não tem operação, não tem nada que possa fazer. Então, que o Senhor possa amenizar o sofrimento dele ou curá-lo, se for essa a tua santa vontade. Entregamos esse tempo agora nas tuas mãos. Pedimos, ó Pai, porque o mundo está sendo atacado de novo, Senhor. Atacado de novo, vindo agora da África, já chegando em outros países, Alemanha, em outros lugares. Então, como se fosse uma quarta onda, que o Senhor possa defender o nosso país, que o Senhor possa guardar, Senhor, oh Pai, dê às autoridades consciência para que não faça, Senhor, não faça uma abertura geral só por questões de dinheiro, para que venha pessoas do estrangeiro, Senhor, na época do carnaval. Oh, Senhor, nós sabemos que carnaval é só a carne que vale, é quando o diabo reina, e nós, Senhor, pedimos a tua interferência, que agora, Senhor, as autoridades já possam tomar, sim,
providências para não permitir a entrada de certas pessoas que vêm de países que estão com esses problemas. Agradecemos a Ti, Pai, pela preservação que temos aqui, nós que estamos no Brasil, e em particular a Igreja Batista Regular Filadélfia, onde nós até o momento, Senhor, não tivemos nenhuma perda por causa da Tua santa misericórdia. Seja agora comigo, seja com esses irmãos e irmãs que vão estar juntos com a gente, e que o Senhor possa, Pai, estar nos dando a direção, a tranquilidade para ministrarmos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Que vocês possam aí estar intercedendo pelo Brasil, não é? Porque dizem que esse quarto, essa quarta onda, essa mutação é terrível. Mas o Senhor realmente está acima de qualquer coisa. Tá bem? Ok, pessoal. Quem está comigo, abra lá em Gênesis, capítulo 18. Tá bem? Nós já vimos até o momento em que nós estávamos discutindo que aquilo que é a vontade do Senhor se cumpre, sempre se cumpre. E nós paramos então. Vou só dar uma continuidade para a gente saber o que nós vimos, né? Apareceu realmente o Senhor e mais dois anjos vieram conversando aí com Abraão. Aí nós já vimos com respeito à promessa que foi feita, com respeito a ele ter um filho, deixando bem claro que Sara terá um filho. Ela riu, o Senhor, melhor dizendo, disse que ela havia rido e ela falou que não havia rido, e ele falou, não, você realmente riu. E a partir do versículo 16 diz assim: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ou seja, um dos três era o próprio Logos, né? Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque aqui ele está falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele é realmente aquele que veio para resolver o problema da humanidade, de todas as épocas, aqueles que criam por fé que ele viria, aqueles que eram presentes na época dele que creram, e nós que olhamos para trás e cremos que ele realmente já veio. Tá bem? Então, no versículo 19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. As promessas do Senhor são infalíveis, e ele falou que iria realmente fazer de Abraão algo assim tremendo em termos de nações. Muitos povos, muitos, e incontáveis. E realmente isso aconteceu e continua acontecendo, continua havendo realmente um crescimento. E nós continuamos a ver agora um diálogo bem interessante. Olha só. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Nós não podemos esquecer que Ló estava lá no meio deles. Descerei e verei se de fato o tem praticado. Vou ler novamente. Descerei, ou seja, o próprio Deus. Ele está dizendo que iria ver pessoalmente. É logo que, como Deus onipresente, ele sabe tudo. Isso era uma maneira de comunicar a Abraão o que estava para acontecer e por que iria acontecer, porque para Deus tudo é muito claro. É só dar um passeio lá em Salmo 139, não é? Muito bem. E Hebreus 4? Então ele fala: descerei e verei se de fato
o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens, ou seja, dois, e foram para Sodoma. Porém, Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. Então, como nós tínhamos falado, vieram três. E desses três, dois eram anjos. Um deles era o Logos. E aqui fala: e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Então agora Abrão começa a querer negociar com Deus, não é? Um bom negociante, mas infelizmente não foi um negociante muito eficaz, pelo que a gente vai ver, né? E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Olha, Abraão falando para Deus, né? Longe de ti fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? E agora ele clama a Deus por aquilo que Deus é. Ele é justo. Como que o Senhor pode destruir um local, uma cidade, né? Por causa dos ímpios, sendo que tem 50, não é? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles. Bem, então Abraão jogou 50. Agora ele vai começar a negociar. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Então, as perguntas de Abraão refletiam a sua própria ansiedade, né, por causa de Ló. Ele estava tentando de alguma forma proteger o sobrinho, né? Mas Deus, no entanto, já sabia. Então, ele só permitiu que Abraão continuasse. E aí ele fala: disse ainda mais Abraão, versículo 29. E se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor. Falarei ainda: se houver porventura ali 30, ele foi diminuir. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abrão: eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abrão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Ele parou. Ele não foi até a quantidade necessária, não é? Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Então, aqui Abraão para de negociar, mas infelizmente não chegou ao número necessário. E então agora o Senhor vai fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Ele falou: se tiver 10 eu não vou fazer, mas, ou seja, se for abaixo de 10, e realmente era, não é? Tendo cessado de falar a Abrão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Bem, de qualquer forma, Abraão tentou, dentro das suas limitações, ele deve ter imaginado bem, talvez, Ló, a esposa, as filhas, os genros, talvez algum parente deles, né? Mas, infelizmente, não tinha, não. No capítulo 19, a gente começa a perceber, né, que Ló havia realmente se aproximado. Lembra quando ele chegou, ele foi se aproximando de Sodoma até que acabou entrando, né, participando da cidade e acabou se tornando uma espécie de um juiz, um sábio,
que resolvia os problemas daqueles que tinham dificuldades em alguma área, né? Discussões familiares, qualquer coisa assim. E aqui a gente começa a ver algo que eu acho fantástico. A materialização dos dois anjos. Materialização tal que eles tiveram condições de comer. E nós vamos perceber que eles eram vistos realmente como se fossem homens normais, não é? Então, diz assim: ao anoitecer, capítulo 19, vieram os dois anjos a Sodoma, então agora já especificou que são anjos, tá bem? Antes era como se fosse, aos olhos de Abraão, três homens, sendo que um era o Logos e os outros dois eram anjos. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Então, Ló estava exatamente no local que ficavam normalmente aqueles que eram juízes das cidades, né? Era um local e um lugar assim importante. Eram pessoas realmente sábias, importantes. E ele conseguiu estar no meio deles, não é? E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os vossos pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite. Eles recusaram. Não, passaremos a noite na praça. Então, os anjos testaram Ló, não é? A gente percebe realmente que esses dois anjos, né, que haviam estado com Abraão, eram realmente ali, eles passaram exatamente na entrada da cidade, como nós falamos, que era o centro das atividades públicas das cidades, de uma forma geral. Todas elas eram assim, não é? E Ló realmente, estando nessa parte, indica realmente que ele era um dos juízes da cidade, portanto ele era uma pessoa importante. Então, de alguma forma, ele estava fazendo diferença naquele meio. E ele vai saudar os anjos, como normalmente ele faria com qualquer ser humano normal, e se coloca prostrado ao sol. Bem, quando os anjos falaram não, e que passariam a noite na praça, Ló insistiu que os visitantes somente fossem à sua casa, não é? Viessem e pousassem em sua casa. Por quê? Porque Ló, já sabia dos perigos que esses homens, para ele ainda eram homens, né, passariam. Ele conhecia realmente o povo, né? Ele conhecia o que talvez iria ocorrer com um estrangeiro, com um visitante. Então, ele, para evitar, ele falou: não, vem para minha casa, não é? Então, ele vai insistir. Estou-lhe muito, e foram e entraram em casa dele. Deus deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Irmãos, isso é incrível, não é? Eles comeram. Ou seja, esses anjos se materializaram. Não é incrível? É, isso vem levantar aquela celeuma lá da época de Noé, daqueles anjos, não é? Então tem uma vertente que fala que anjos se materializaram e tiveram relações com as filhas dos homens, e enfim, aí é uma outra conversa. Mas o que eu quero colocar aqui é que eles comeram, eles se materializaram e comeram. Muito bem. Versículo 4. Mas antes que se deitassem, olha, eles iam deitar. Os homens daquela cidade cercaram a casa. Então, o que vai acontecer agora?
era algo contrário àquele ato de hospedagem. E isso você encontra inclusive entre os árabes, entre alguns povos, que quando uma pessoa está debaixo do teto daquela pessoa, ele é guardado e ninguém se atreve a colocar a mão, a fazer qualquer coisa contra um hóspede, não é? Então, aí fala que os homens daquela cidade cercaram a cidade, os homens de Sodoma, assim, os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Essa é a palavra que até hoje se usa, sodomia, né? Então, perversões sexuais. Os anjos realmente estavam ali e o maligno realmente havia contaminado aquela cidade. Por isso é que estava chegando aos ouvidos do Senhor, à presença do Senhor, as coisas que eles faziam eram terríveis, né? Havia uma grande perversão sexual naquele povo. Então, depois que eles falam, né, traz-os fora a nós, para que abusemos deles, saíram então Ló à porta e fechou a porta, sim. Isso ele foi bem corajoso, não é? E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens. Eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. É interessante, aos olhos de certos povos, abrigar e proteger o hóspede é tremendamente importante, faz parte da cultura. E ele chegou a falar: olha, eu prefiro que vocês façam mal para as minhas duas filhas, que são virgens. Mas esse não era o alvo daquele povo, né? O alvo daquele povo era outro. Era outro. Era o que está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, onde nós começamos a ver esse tipo de problema de perversão. Quando Deus fala, né, que a ira do Senhor, ela vem, ela cai sobre aqueles ímpios, né, aqueles que realmente são ímpios. E são pessoas pervertidas. Eu só quero ler para você essa passagem, porque é uma passagem importante aqui em Romanos. Né? Então abram lá com Romanos capítulo 1. Eu quero ler na íntegra. Né? Não faço, acho. Ok. Muito bom. Estamos chegando. Então aqui diz assim, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Isso que estava acontecendo lá em Sodoma, tá? Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então eu sempre falo que existe o pio e o ímpio. Pio é aquele que realmente teme a Deus. Ele leva Deus em conta. Então quem é pio, ou seja, quem é justo, ele tem um relacionamento vertical com Deus e um relacionamento horizontal de relacionamento adequado, saudável. Mas o ímpio não. Aquele que não leva Deus em conta, que o seu relacionamento vertical está quebrado, ele vai ter um relacionamento pervertido com aqueles que estão à sua volta. E nós entendemos então que ele continua falando: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E mais à frente, ele vai dizer algo assim, versículo 24, por causa dessas atitudes do ímpio, né? Versículo 24 fala: por isso Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscência de seus próprios corações,
para desonrar os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição no seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui é a descrição exata do povo de Sodoma e Gomorra. Olha que retrato desse povo que não muda nada, porque a natureza humana é essa mesma, né? Então ele fala, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Texto duro, não é? Bem, então, esse é o retrato do que estava acontecendo lá nas cidades de Sodoma, Gomorra e circunvizinhança. Então, continuando, nós já estamos terminando por hoje. Então, diz lá, a partir do versículo 9, não é? Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles, ou seja, nós vamos abusar de você. Muito pior do que o que nós vamos fazer com eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus, genros, teus filhos, tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faz-os sair desse lugar. Vamos embora, vocês têm que sair daqui, não é? Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Então, infelizmente, essas pessoas não levaram em conta que realmente Ló estava dizendo a verdade, né? E ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher, suas duas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Nós vamos parar aqui hoje, né, nesse versículo 16, voltaremos a caminhar e sabemos que realmente foi assim uma experiência bem diferente, não é? O Senhor sabe. Lembra que nós na última falamos sobre a memória, né, as nossas memórias que chegam à presença do Senhor. As nossas memórias.
Que tipo de memória tem chegado à presença do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida? Então nós temos que entrar na presença do Senhor e, Senhor, o que realmente eu tenho feito, ou tenho pensado, ou tenho deixado de fazer que tem entristecido o teu coração? É algo que nós temos que pensar, não é? Temos que pensar. Bem, queridos, nós vamos prosseguir no próximo sábado, novamente. Vamos estar aqui trazendo um pouco mais sobre essa saída, né, de Ló com suas duas filhas e tudo mais que vai acontecer. Mas o que eu queria aplicar para as nossas vidas é que toda a sujeira, a nossa sujeira, tudo aquilo que praticamos, tudo aquilo que fazemos, chega à presença do Senhor. Como é o caso que nós já lemos lá no capítulo 10, lá de Atos, né? Atos 10, Cornélio, né? Tudo que ele estava fazendo, ele nem era crente ainda, mas tudo que ele estava fazendo, porque ele temia o Criador, estava chegando à memória do Senhor, a ponto de Deus enviar Pedro para que Pedro fosse lhe pregar a palavra. Eu não sei se você realmente já foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Não sei se você já realmente tem a certeza da vida eterna. Mas uma coisa eu te digo, querido, as coisas estão muito aceleradas, muito apertadas. A agenda do Senhor está se cumprindo. A agenda do Senhor vai se cumprir e as pessoas estão dormindo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós temos que começar a acordar. Não por causa aí da Covid da vida, não. Não é só por isso. Porque os princípios foram mudados. A sodomia está entrando no mundo e contaminando até a igreja local. Muitas igrejas hoje estão praticando coisas terríveis. Vou contar um caso, sem dizer o nome. Há um tempo atrás, uma irmã maravilhosa, nós gostamos muito dela, amamos muito ela, não sei se ela vai assistir isso, estava na Alemanha. Ela é professora de alemão. E estava numa igreja, na igreja deles lá. E um dia, me parece, eu não sei bem a história, só vou contar os fatos, mas ela percebeu que o filho, eu acho que era o filho do pastor, estava dormindo com a namorada, né? E ela foi conversar com a esposa do pastor sobre isso, dizendo, olha, isso é pecado, isso não está correto, né? Precisa tomar uma providência. E acredite ou não, aquela mãe, a esposa do pastor, simplesmente escorraçou essa irmã. Não achou que ela tinha que intervir nisso. Quem é você, né, para estar querendo levantar um problema desse? Então, a gente percebe que o nível de cristianismo em alguns lugares, e aqui no Brasil não é diferente, baixou demais, né? Então, o mundo realmente entrou dentro da igreja. Divórcios quase que igualam ou até, se bobear, supera o mundo ímpio. E várias práticas, várias coisas que se faz. Então, querido, querida, tudo que estivermos fazendo hoje está chegando à presença do Senhor. E Deus disciplina quem ama. Se você já é uma serva, um servo de Deus, e você está fazendo algo que não agrada o Senhor, então se arrependa e deixa, não é? Confessa o seu pecado, restaura a comunhão com o Pai. E se você está me ouvindo agora e você ainda não é alguém que conhece o Senhor Jesus de forma experimental, então é bom você realmente se dobrar diante do Senhor e entender que você tem uma natureza decaída. Você tem uma natureza herdada de Adão que te leva a fazer coisas erradas.
E se você morre nesse estado, infelizmente estará longe de Deus por toda a eternidade. E não adianta você frequentar algum lugar, dar dízimo, fazer isso, aquilo. Isso não muda você. Isso não muda aquilo que você é. O único que pode mudar é Jesus. É o Deus que se fez homem e que morreu na cruz do Calvário por você e ressuscitou e te oferece de graça a salvação. Ele faz o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Querido, se você não tem Jesus, e a gente percebe que tem muitas pessoas que entram depois que eu termino a live, muitas pessoas entram, e se você não tem certeza da sua salvação e você chegou até aqui, assistiu tudo, e você gostaria de mudar a sua vida, ter certeza da sua salvação, então simplesmente faça uma oração de coração, não de boca. Diz para Jesus: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou pecador, pecadora, e se morrer no estado que estou, estarei no inferno. Mas entendi também que o Senhor, por amor a mim, se fez homem e morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou, está vivo. E o Senhor está me convidando para que eu realmente tenha esse relacionamento contigo. Então hoje eu tomo a decisão e te convido agora para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Toma a minha vida, Senhor, e faz de mim a pessoa que tu queres que eu seja. Se você, querido, fez essa oração de coração, se você realmente se arrependeu e entendeu que Jesus é o único nome pelo qual importa que você seja salvo, agradeça a Ele por essa nova vida. Amém? E que você possa crescer. Busque uma igreja que pregue a palavra de verdade. Nós estamos aqui, Igreja Batista Regular Filadélfia, aqui no Alto do Ipiranga, na rua Salvador Simões. Então, nós poderemos receber você de braços abertos, tá bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Colocamos diante de Ti as nossas vidas. Obrigado por todos os que estão aqui conosco, Senhor. Que o Senhor os abençoe e proteja. Visita-os, Pai, de forma poderosa. Livra-os, ó Deus, da Covid ou de qualquer outra doença. E aqueles que eventualmente estão com problema, que o Senhor os cure. Meu Pai, meu Deus, louvado seja Teu nome. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. E se alguém, Senhor Deus, orou, convidando Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, que hoje haja mudança de vida e que essa pessoa possa, Senhor, buscar uma igreja local que verdadeiramente pregue a sua palavra. Então, visite essas pessoas, Senhor, porque é no nome poderoso de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, que realmente essa palavra de alguma forma entre poderosamente no seu coração e que você possa colocar isso que você acabou de ouvir na sua rede de comunicação e que muitas pessoas possam ser tocadas e possam olhar para dentro e ver como está a sua vida e quem sabe tomar uma decisão por Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um ótimo final de sábado. Bye bye.